Você fala de amizades e em seu irmão, mas para mim até mesmo acreditar nos pais é uma coisa inútil. Andrômeda, você ainda não conhece a tristeza e a raiva na hora em que é traído. Como é? Eu não entendo. É por isso que acho você inocente demais, Andrômeda. Um homem como você não devia ser um cavaleiro. De que adianta acreditar no futuro e na amizade? Você somente será traído. Vocês veem que em nenhum momento ele se demonstra medo ali com relação aos dois e nem raiva, né? Então isso tudo está reprimido nele de alguma forma. Mimi, eu admito que o seu golpe na velocidade da luz seja excelente. Uma coisa está errada. A sua técnica em si é muito intimidadora. Mas eu não percebo a vontade de matar em seu cosmo. Talvez lá no fundo você odeie combater e machucar as pessoas. Será que é isso? Então, o Ikki também percebeu isso. Ele é muito frio na batalha. Ele é muito frio. Não demonstra nem a raiva, nem a vontade de exterminar o inimigo dele. Talvez você mesmo não tenha percebido isso. Você acha que eu não tenho em mim a vontade de matar? Pois muito bem. Contarei quem eu sou antes de mandá-lo para o inferno. O quê? Fiquem sabendo que eu matei meu pai com meus próprios punhos. Por que você não me obedece e treina para desenvolver seus golpes? Lembre-se que você é o filho de Volker. Mas é que eu sou diferente de você, pai. Eu não tenho jeito para ser um guerreiro como o senhor é. Pare de dizer asneiras. Assim nunca será um homem. Você não precisa dessa bobagem. Não, pai. Olha, então ele nunca se sentiu amado quando ele era criança. E a maneira como ele se expressa com os outros também é muito fria. Mas ao mesmo tempo ele consegue demonstrar um apreço pelos outros. Então ele é alguém confuso. Porque quando ele estava lutando com o Shun, ele disse que o Shun não servia para guerreiro e que era melhor ele desistir da luta. Mas descobri uma coisa quando finalmente tinha aprendido a lutar depois de muito treinamento. O que é isso? Essa criança é você. Hã? E quem são esses dois? Eles são os seus pais. O quê? E fui eu quem tirou a vida deles dois. O Mimi acabou encontrando aquela foto em algum lugar ali da casa, né, em cima da mesa no caso, e o pai dele, que é o Volker, que na verdade é o pai adotivo, disse para ele que ele matou o pai e a mãe do Mimi. Ele disse isso na cara, né? Vamos ver onde isso vai chegar. Agora eu entendi que tipo de pessoa você é. Então é por isso que você nunca me amou. O melhor guerreiro de Asgard não passa de um homicida e um mentiroso que só trata de esconder os crimes que cometeu. Nesse momento aqui está acontecendo uma coisa. O Mimi mudou. Isso fez com que ele agora começasse a odiar o pai dele. Ele, que era uma pessoa bastante doce, né, tranquila, está odiando o Volker, que é o pai adotivo dele. Então ele está num momento aí que é um ponto de ebulição. E eu teria sido muito mais feliz se você tivesse me matado. Você chora na frente do homem que matou os seus pais? Talvez o problema seja esse. Você é apenas o filho de um homem que foi vencido. O filho do fraco haverá de ser fraco. O que disse? Eu deposito o meu ódio no meu punho e tenho vivido apenas em guerra desde aquele dia. Muito pesada a história dele, né? Ele acabou agindo ali nesse momento de raiva e atacou o pai dele, que inclusive acabou incentivando ele, né? Porque ele falou que o filho do fraco vai ser sempre fraco. Você é como eu era. Eu já lhe disse isso uma vez. O quê?
Eu tinha o desejo de amar e proteger alguma coisa, exatamente do jeito como você está agora. Gente, olha só, então o Ikki percebeu que o Mimir, na verdade, quer amar e proteger alguma coisa, porque ele mesmo já passou por algo assim no passado. Então, talvez eu traga essa história do Ikki aqui num vídeo, gente. Mas nesse momento, então, vamos ver o que o Mimir vai dizer a respeito disso. Isso é bobagem. Você apenas não quer admitir isso, Mimir. O que disse? Muito bem, eu deixarei que você veja dentro do seu próprio coração. Disclaimer aí pra quem não assiste Cavaleiro do Zodíaco, gente. Esse golpe fantasma de Fênix do Ikki atua no cérebro da pessoa, causando alucinações. Ou, como vocês vão ver, na verdade, para desbloquear uma memória do Mimir. Vamos ver que tipo de memória vai ser essa. Papai! Papai! Eu entendi. Essa é a força de seu golpe fantasma. Mas assim como você não caiu na minha ilusão, eu não cairei na sua. Só que na verdade esse golpe do Ikki, ele não só causa alucinações, ele serve como uma espécie de hipnose, gente. E a hipnose é um processo que alguns psicólogos ou hipnoterapeutas utilizam para que a pessoa ela se lembre de alguns acontecimentos que elas viveram. Então, o que o Ikki fez aí foi desbloquear uma memória real e não causar uma alucinação. Então todas essas cenas do pai dele cuidando dele e, como vocês viram, passando até frio, foram acontecimentos reais e não inventados. Eu só direi uma coisa. Mimir, isso não é uma ilusão. Perdoe-me, Mimir. Mas eu queria que você entendesse que Ele tentou poupar os meus pais. Se existe uma chance de salvar-me, eu salvarei a vida desta criança. Eu devo salvá-lo, nem que isto custe a minha própria vida. Eu devo... Ele estava determinado a salvar o Mimir. Então ele acabava ali sacrificando a própria vida, né? Ele estava disposto a sacrificar a própria vida para fazer isso pelo Mimir. Então, realmente, gente, ele acaba que amava o Mimir. E como é que o Mimir se lembra disso, né? Porque ele era bebê, mas ele também estava participando dessa situação. Então o anime ele coloca a pessoa do Mimir ali como uma criança, ali como bebê, mas isso não impedia ele de criar memórias. É controversa essa afirmação, gente, mas tem alguns hipnoterapeutas que eles afirmam que houveram casos de pacientes que lembraram de acontecimentos muito antigos da vida. Inclusive quando engatinhava. Então, se isso são memórias reais ou não, na vida real, né? É controverso, tá? Alguns casos podem ser, outros podem não ser. Mas, de fato, mostrar isso no anime é algo que dá pra gente avaliar com base na teoria de que sim, pode ser possível as pessoas recordarem de acontecimentos muito antigos. Não, isso é mentira! Isso não pode ser verdade! Isso mesmo, como você só fingia estar odiando ele porque tinha medo de encarar a culpa que sente por ter aniquilado seu próprio pai adotivo. Pela primeira vez o Mimir está agindo de uma maneira emocional. Pela primeira vez ele está agora demonstrando que ele sente verdade. Parou com aquela postura fria de quem não sentia nada e está ali ajoelhado no chão e tentando assimilar o que aconteceu. Dentro desse momento, então, gente, ele está entrando em contato com as emoções dele. Anteriormente, por não ter percebido o que tinha acontecido, ou seja, que o pai dele realmente cuidava dele, se importava com ele,
por mais que na maior parte do tempo o pai dele fosse alguém rígido e que não demonstrasse carinho, ele se importava com Mimir. Isso faria toda a diferença para que ele não fizesse aquilo. Você não precisava de mim. Eu apenas fui um incômodo para você. Você só queria que eu aliviasse a sua consciência. Não passa de um homicida e um mentiroso que só trata de esconder os crimes que... Nesse momento, gente, dá pra pensar o seguinte. O Volker, ele queria revelar isso em algum momento pro Mimir. Ele queria revelar que, de fato, ele tinha matado os pais dele. Mas como vocês viram nas memórias que o Mimir teve ali do passado, na verdade o pai dele se voltou contra o Volker. E nesse momento o Volker se defendeu. E a mãe estava perto, então ele acabou os dois juntos. Mas dá para perceber que isso foi um ato que ele não queria ter tido. Aí agora ele contou isso pro Mimir, quando o Mimir está numa idade mais avançada, né? Então ele deve ter uns 14 anos por aí. Então agora ele está revelando isso pro Mimir. Então ele esperava para ver a reação do Mimir a isso. Então ele instigou o Mimir a vingar a morte dos pais. Por isso que ele falou: o filho do fraco sempre será fraco. Não porque ele pensava isso mesmo, mas porque ele precisava naquele momento que o Mimir ficasse bravo, com raiva, para que ele fizesse o que precisava ser feito, que era matar o Volker. Ainda que ele fosse o pai adotivo, talvez para eles aí, para a cultura deles, se você é bem da família, é preciso vingar, né? Tem no God of War, quando o Kratos derrota o Baldur e derrota também os filhos do Thor, vem o Thor cobrar isso e fala que tem que ser pago com sangue. Então é da mesma mitologia, né? Da mitologia nórdica. Então realmente ele colocou ali na situação a vida dele em jogo para pagar a morte dos pais do Mimir com sangue, o próprio sangue dele. O outro fator é que ele no decorrer da vida não demonstrava tanto proximidade do Mimir. Isso poderia ter vários significados, tá? Ele podia se sentir culpado por matar os pais do Mimir. Não conseguia ter proximidade com essa criança, já que como é que eu vou cuidar dessa criança com tanto carinho e apreço, se na verdade lá na frente eu vou contar, olha, os pais. O Mimir se sentiria traído de qualquer forma. Então, provavelmente ele quis ali criar na relação um distanciamento o maior possível, para que se um dia o Mimir quisesse se vingar, ele pudesse se vingar. Isso mesmo, você só fingia estar odiando ele porque tinha medo de encarar a culpa que sente por ter aniquilado seu próprio pai adotivo. Mas você continua amando seu pai, no mais profundo do seu coração. O que acontece aí que o Mimir não demonstrava o desejo de... O tempo todo o Mimir se sentia culpado e não sabia. Essa ideia, gente, é uma ideia psicanalítica, tá? Esse autor aí provavelmente ele usou uma ideia psicanalítica, que é qual? Recalque. Existe então na ideia da psicanálise que alguns tipos de desejos, de lembranças, de experiências, elas ficam guardadas em algum lugar do subconsciente ou do inconsciente. E dessa maneira existe então alguns momentos em que isso pode até se expressar de alguma maneira. Essa ideia, essa experiência, esse desejo, enfim. E qual é o sentimento que está recalcado? É o sentimento de culpa por ter o pai dele, que era alguém que ele amava. Então isso estava em algum lugar ali das experiências dele, ele não acessava isso, até o momento que o Ikki fez com que ele percebesse isso, usando o golpe fantasma de Fênix. Então ele só conseguiu discriminar que ele se sentia culpado quando ele se lembrou de acontecimentos ali do passado que realmente provaram por A mais B que o que ele carregava o tempo todo era culpa. Então ele tentou suprimir essa culpa que ele sentia, ou não observar essa culpa, não avaliar esse sentimento, não se expor a ele, quando de fato ele amava o Volker. E ele não conseguia assimilar isso. Como é que eu posso amar essa pessoa que
meus pais. Então são duas ideias muito divergentes, gente. Então ele acabou escolhendo um. Eu tenho que odiar o Volker. E aí ele reprimiu todas essas outras emoções, inclusive a culpa por ter matado esse que era o pai dele. E aí o que acabou acontecendo é que ele nesse momento toma consciência disso e então os sentimentos todos que estavam ali represados aparecem e ele não consegue lidar com isso. Eu te falei, na sua mente você só tenta acreditar nisso, mas você não pode mais se enganar, Mimi. O quê? Maldição! Vou só explicar o que era aquilo lá, tá, gente? Aquela massa que tava ali deve significar para o autor o lugar ali do cérebro onde esse sentimento de culpa e as experiências que ele teve com o pai dele que eram boas e que ele queria esquecer até esse momento porque ele precisava odiar o pai dele, estavam. Então estava ali nesse lugar do cérebro. E aí isso foi então dissipado. Agora ele consegue pensar claramente a respeito do que ele realmente sente, que era culpa. Acabarei com você. Agora sim, hein? Esse Minha corrente Mimi aí é outro. Mimi demonstrou seus sentimentos.